Se algo pode dar errado, dará errado de qualquer maneira. A lei de Murphy se aplica ao Egito. O pior cenário está se formando, uma espécie de volta ao passado de ditadura. Na quarta-feira passada, 638 pessoas foram mortas no Cairo, número oficial, na operação das forças de segurança contra os acampamentos dos partidários do presidente deposto, Mohamed Morsi. Na quinta-feira, mais 173 mortos na Praça Ramsés. A violência continuou nos dias seguintes, com um ataque à Mesquita Al-Fati, o assassinato de 25 policiais na Península do Sinai, supostamente por radicais islâmicos, a prisão de Mohamed Badi, líder da Irmandade Muçulmana. Depois veio a abertura de processo contra o ex-vice-presidente e prêmio Nobel da Paz, Mohamed Al-Baradei, de tendência liberal, por ter renunciado ao cargo em meia crise. E ao mesmo tempo em que os militares mandam para a prisão a liderança da Irmandade Muçulmana, na contramão, a justiça egípcia manda soltar o ex-ditador Hosni Mubarak. A Irmandade Muçulmana está sendo empurrada para a clandestinidade, depois de ter sido derrubada do poder que havia conquistado em eleições livres na Primavera Árabe. Será que democracia e partidos islâmicos são instituições incompatíveis? Não existe agora, nesse momento, a abertura de algum espaço perigoso para grupos radicais islamistas? Isso vai ser definido nos debates políticos dos próximos dias. Realmente está em xeque agora se vão participar o partido no salafistas ou não vão participar. Não sabemos até agora. Mas provavelmente a nova Constituição vai estabelecer que não pode participar do processo político nenhum partido que tem como princípio fascismo religioso, o que quer dizer excluir outros cidadãos do partido em base da religião, ou discriminar eles em base da religião. Nós sabemos que uma das opiniões da Irmandade Muçulmana foi de que eles não aceitam um presidente copta nem uma presidenta mulher na presidência da República. E isso em si é contra os princípios democráticos. Então, um partido não democrático não pode usar métodos democráticos para acabar com a democracia. Não é a primeira vez que militares impedem que partidos islâmicos cheguem ao poder em países árabes. Nos anos 90, na Argélia, a Frente Islâmica de Salvação ganhou as eleições em primeiro turno. Os militares entraram em cena, suspenderam o segundo turno e dissolveram a Assembleia Nacional, o que desencadeou o surgimento de guerrilhas islâmicas e uma guerra civil que durou anos e que deixou entre 150 mil e 200 mil pessoas mortas por forças do Estado e por militantes islâmicos. A história pode se repetir no Egito? O país vai para a guerra civil? Os grupos radicais, Al-Qaeda entre eles, vão se aproveitar da confusão para ganhar espaço político? Será que os militares, no melhor cenário, irão convocar eleições livres ou, no pior, vieram para ficar? Essas são as incertezas que o Sem Fronteiras quer debater no programa de hoje. Os fatos estariam mostrando que partidos islâmicos e democracia são irreconciliáveis? Foi uma experiência curta de um ano da Irmandade Muçulmana. Pela primeira vez, isso no comando do país onde nasceu a Irmandade. Depois de décadas de experiência como um partido essencialmente de oposição e uma oposição um pouco secreta. Quer dizer, responsável por algumas políticas públicas que eram elaboradas por eles e efetuadas por eles, mas sem qualquer experiência no governo
de um país tão grande e tão complexo. No que diz respeito à estrutura, digamos, democrática, do modo de governar da Irmandade, não acho que ela seja mais autoritária do que a de Mubarak ou a de outros regimes do mundo árabe, e mesmo, claro, dos militares. A estrutura autoritária parece estar mais profundamente ancorada na história, né, da política nessa região do mundo, mais ancorada no tecido social desses países, do que ligada especificamente a uma incapacidade do Islã político de pensar a democracia. Então acho que houve ali, sim, a demonstração de incompetência, mas pode ser muito bem a incompetência de um grupo e não do Islã político. Em outros lugares eles parecem bem mais bem-sucedidos, como por exemplo na Turquia, né, o exemplo sempre levantado. E em outros lugares a política se faz com grande referência ao Islã, sempre no mundo árabe e no mundo muçulmano. Então eu não faria a ligação entre o Islã político e a democracia desse modo. São sociedades que precisam de tempo para desenvolver o processo democrático. Turkey is a really interesting example to look at as we're and think about as we're talking about Egypt, because of course Turkey has wrestled with this question of military rule, Islamic influence for many years now, and in some ways has overcome a lot of these challenges by building a very successful, economically successful, fairly liberal democracy with a limited role for religion and now a limited role for the military. One of Erdogan's big successes is the way he's been able to push the military, which dominated Turkish democracy for many years, out of government in the last 10 years. But as you say, there's also been this disturbing trend with Erdogan bringing more religion back into Turkish public life, and certainly over the course of the summer with the crackdowns on public protests, starting to look more authoritarian himself. A visão de que o Islã não é apenas uma religião, mas também uma forma de organizar a sociedade, não cria uma barreira para que partidos islâmicos levem adiante uma proposta de uma democracia à moda ocidental? O Islã tem o que se chama de Sharia, que normalmente é mal compreendida no Ocidente. A Sharia é basicamente a expressão de um caminho reto, do modo correto de fazer as coisas. E as regras contidas na Sharia se referem desde o seu comportamento pessoal, a sua vida familiar, suas relações comerciais, até as questões de governo e das relações internacionais. Agora, qual é o problema fundamental com relação à Sharia nos tempos em que a gente vive? É que ela tem suas fontes primárias no momento do nascimento do Islã e o mundo vai mudando desde então. O grande desafio para o Islã e para os pensadores do Islã é como reinterpretar constantemente essas fontes primárias que nós encontramos no momento do nascimento do Islã, para que elas se adequem ao mundo tal como ele é a cada instante. Então, pensar a participação política, pensar a questão do voto, pensar a participação da construção da sociedade, são coisas que se podem fazer com esta fidelidade às fontes primárias, que é algo que o tecido social quer, ele se identifica com o Islã, mas ele quer construir uma democracia que converse com esta base fundamental na qual ele acredita. Isso é um grande desafio. O papel da Arábia Saudita e dos Emirados de financiar agora os militares, depois de terem boicotado o governo da Irmandade, sim, isso também não é mais um ponto que mostra a dificuldade que tem o islamismo de se expressar de modo democrático quando está no poder? Porque aí são interferências externas. O comportamento da Arábia Saudita é uma chave importantíssima para entender o que está acontecendo. Perceba você que o destino político do Egito interessa a todo mundo no mundo, né? Interessa aos Estados Unidos, a Israel, a Turquia, a Arábia Saudita, ao Catar. E há um interesse de todos esses que eu nomeei a que a conduta política do Egito vá num determinado sentido. Agora, mesmo dentro desse grupo que quer ver o Egito
em paz e tranquilidade com Israel, alinhado com os Estados Unidos, etc., há discordância sobre o modo de efetivar isto. Isso ficou muito claro com a separação entre o comportamento de Arábia Saudita e Catar. O Catar era justamente aquele que mais investia na Irmandade Muçulmana como a próxima solução para os países árabes depois da primavera. Ele estava investindo na Irmandade na Síria, trouxe o Hamas para se instalar em Doha e investia pesadamente no governo de Mohamed Morsi. A coisa começou a mudar quando teve que mudar o governo no Catar, porque parecia que esse projeto seria o projeto perdedor. Havia um braço de ferro entre Catar e a Arábia Saudita contrária à Irmandade, o Catar favorável. Aconteceu o que a Arábia Saudita queria. The Saudis and the UAE want one thing, and that's stability. And they are very happy to support authoritarian, brutal regimes so long as they have a chance of ensuring stability and keeping the Islamist movements down. This is somewhat ironic, of course, because Saudi Arabia itself is a deeply Islamic regime, but they are very frightened by Al-Qaeda, which, remember, came from Saudi Arabia, and related movements. So in Egypt, the Saudis have been very quick to support the Brotherhood. Support the government in cracking the military against the Brotherhood. Right. Qatar, on the other hand, supports the Muslim Brotherhood. And so you have a rivalry being played out, a sort of proxy war being played out in Egypt between the two sides. Morsi's main economic backer before he was overthrown was the government of Qatar, which bailed him out with billions of dollars. And now you have Saudi and the UAE, which have combined pledged something like $11 or $13 billion to prop up the new military regime. What this does is it allows them to avoid going to the IMF, the International Monetary Fund, which might require reforms as a condition for aid, and it allows them potentially to walk away from the United States. With these huge new grants from Saudi Arabia and the United Arab Emirates, the United States has become a small player in financially, at least, in the Arab world, because the amount of money coming from the Persian Gulf states vastly overshadows. It's something like 10 times more than the United States is giving. The big exception, or the big difference that I would point out, is that what the United States has, and which these Gulf states cannot provide, is F-16s and sophisticated military equipment. Assim que assumiu a presidência, Barack Obama enfatizou num discurso em 2009 no Cairo que o governo tinha como prioridade melhorar a relação dos Estados Unidos com o mundo muçulmano. And to be hosted by two remarkable institutions. Em 2011, durante a Primavera Árabe, que começou com protestos contra governos autoritários na Tunísia e no Egito, os Estados Unidos não se pronunciaram militarmente na região, embora tenham apoiado intervenção militar pelas forças da OTAN na Líbia. Nós fomos até o bairro de Queens, em Nova York, onde mora a maior comunidade de egípcios da cidade, para saber a opinião dos que acompanham as notícias de longe. When you're talking about democracy, really, the Egyptian people are making right now their own democracy. We are not welcoming any imported democracy from no one. We will make our democracy our way. Military is doing good. Military is doing good in Egypt because these people is tourists. This Morsi, when he come to the power, he promised the Egyptian that he working for the Egyptian people, and suddenly he changed. He just working for his group, and his group, as you see in the TV. O que é a Irmandade Muçulmana, geradora de tamanha ira e repressão dos militares egípcios, dispostos, segundo eles mesmos já declararam, a acabar com essa organização islâmica? Os generais egípcios vão penar para conseguir acabar com a Irmandade. Isso já foi tentado por sucessivos governos no Cairo, sobretudo a partir de Gamal Abdel Nasser, nos anos 50 e 60.
Ele mesmo um militar, como foram seus sucessores Anwar Sadat e Hosni Mubarak. A organização tem a experiência de 85 anos de atuação na clandestinidade. Seus ativistas aprenderam a operar nas sombras, para onde estão sendo empurrados mais uma vez pelos militares que deram o golpe de Estado agora. Derrubaram do poder um governo em que a Irmandade tinha a presidência do Egito, com Mohamed Morsi no cargo, e maioria no parlamento, ambas posições conquistadas pelo voto popular, em eleições consideradas limpas por observadores internacionais. A Irmandade sempre teve uma atuação em programas sociais de ajuda aos pobres, o que lhes garantiu apoio popular e cumplicidade do povo para escapar da repressão ao longo dos anos, embora muitos líderes tenham sido presos, torturados e executados. Os militares acusaram a Irmandade de adotar no governo uma série de medidas que indicavam a tentativa de impor um Estado religioso islâmico no Egito. I think one of the main criticisms that has come at the Brotherhood, which I think is fair, is that really they tried to brotherhoodize the state, which is the term that people are using. They tried to put their people everywhere. Although they said they were trying to get rid of the deep state and the remnants of the former regime, the charge came against Morsi that actually he turned out to be the president of the Ikhwan, the Muslim Brotherhood, rather than the president of Egypt. And actually similar charges are now being made against the Ennahda party in Tunisia, which we should say is not directly a branch of the Muslim Brotherhood. It follows a similar kind of ideology. It's a member in some of its international structures, but it doesn't call itself part of the Muslim Brotherhood. But it follows a similar line. But they've also come under criticism for stuffing the administration, ministries full of their own people. And even though they're ruling within a coalition, a troika of three parties, actually they've really dominated that process. So they have, I think, overreached themselves, and they thought they were given a blank check, but that turned out not to be the case, certainly in Egypt. Vários setores da sociedade egípcia apoiaram o golpe, pois temiam a islamização do país. Mas se espantam agora com a intensidade da repressão nas ruas, sem hesitação das Forças Armadas em matar os manifestantes a tiros. A Irmandade Muçulmana nasceu em 1928, no Egito mesmo, e já foi chamada de mãe de todos os movimentos islamitas, aqueles de ação político-religiosa em diversos países. O movimento se espalhou pelo mundo muçulmano com diversos graus de influência local. Ganhou o poder pelo voto na Tunísia, onde começou o movimento de rebelião popular que se tornaria conhecido como Primavera Árabe. Influencia os novos governos da Líbia e do Iêmen. E inspirou a criação do movimento palestino Hamas, que comanda a faixa de Gaza. Nem sempre os militantes da Irmandade agem de forma pacífica, mas no Egito, uma ala do movimento propunha entendimento com outras forças da sociedade, em atuação mais democrática. Diante do rechaço militar ao governo eleito nas urnas, a linha moderada da Irmandade perdeu influência. Ganham fôlego os mais radicais e os grupos islâmicos bem mais violentos, desde os salafistas radicais no Egito até a Al-Qaeda em suas muitas variações locais. Pode ir para a guerra civil? Eu acho que há uma possibilidade disto, né? Primeiro porque justamente a Irmandade se rebelou, então ela já não pode mais voltar, digamos, ao status quo anterior, de voltar a ser secreta, voltar à clandestinidade, voltar a agir, digamos, por baixo, né, do tecido social aparente. Ela, primeiro, já não pode fazer isso, porque ela, de fato, se mostrou. Em seguida, eu acho que talvez ela não queira fazer isso, porque os seus membros, os seus apoiadores, a parte substantiva da população que apoia a Irmandade,
já não aceita menos do que eles tiveram quando, ao final, conseguiram a presidência do país, importantíssimo como é o Egito. Agora, eles não têm, talvez, as condições de responder de igual para igual à violência do regime do exército, que tem muito mais poder. A resposta violenta deles seria de um tipo que nós já começamos a assistir. Ataques que a gente chamaria de ataques terroristas, explosões, ataques a estações de polícia, ataques a igrejas, não é isso? A minorias religiosas, quer dizer, começa a haver esse tipo de violência, que é o que eles hoje podem. Mas o maior risco mesmo de uma explosão de uma guerra civil seria algo parecido com o que nós assistimos no Iraque primeiro, assistimos em parte na Líbia, assistimos em grande parte hoje na Síria. É que grupos islamistas do Islã político mais radical, muito mais radical do que a Irmandade Muçulmana, e que não concordam necessariamente com a Irmandade Muçulmana no seu projeto político e no seu modo de fazer política. Mas por causa dessa identidade do Islã político, talvez eles digam agora, então, assim como a Síria virou nosso território de combate e o Iraque era o nosso território de combate, nós vamos também combater no Egito, né? E que eles comecem a entrar para estabelecer esse tipo de violência no Egito. É claro que talvez o Estado egípcio tenha mais condições de responder a isso do que outros, mas esse é um risco, me parece, cada vez mais real. Some analysts are saying that it's the end of the Arab Spring. Do you agree with that? No, absolutely not. I mean, if you, and the answer to that, it can be found in the history of democratic development, whether in Western Europe, in Japan, or in Brazil, in Latin America for that matter, where these countries took decades, if not in the European case, centuries to evolve into true democracies. I mean, you can argue that the beginning of the democratic development in Europe started in the 17th century or the 18th century, but it took until the 20th century. By that time scale, the process has not been going on for long at all in the Arab world, and there's no reason to believe that they're not going to get there, just like the rest of us managed. It's possible that there could be some kind of a democratic accommodation, that the two sides could come together, but it would require the military to show wisdom that it has not shown before, and it would show the Brotherhood too as well. I'm more optimistic about the Brotherhood than I am about the military, because the Brotherhood is a big organization. There's a lot of divisions. There are a lot of factions within the Brotherhood that are interested in a more democratic form of government than what we saw under Morsi, who represented at best a faction within the Brotherhood himself. But as I say, the longer the violence continues, the less likely I think we are to see a return to even some form of democratic politics anytime soon. Long term, I think it'll still happen, but short term, I'm not so optimistic.